Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, nosso segundo tema, dentro da encarnação, é agora a Virgem Maria, Mãe de Deus. Então nós vamos fazer um percurso breve sobre os dogmas marianos, passar a vida de Nossa Senhora brevemente, vamos estudar então teologicamente, olhar para a vida dela e ver Maria como Mãe de Deus. Então a Virgem Maria, ela foi predestinada por Deus desde toda a eternidade com a encarnação do Verbo. Aqui vamos fazer uma pausa. Não é que Deus resolveu, do dia para a noite, bater de porta em porta de várias mulheres para ver quem vai ser a mãe do Salvador. Não. No mesmo ato do pecado, da desobediência de Eva, Deus já sabia e preparou e predestinou a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Por isso que no Gênesis está muito claro: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, ela foi preparada tendo em vista o mistério de Cristo. Então, Maria está presente já antes da criação do mundo. Porque Deus já dispunha de todas as coisas. Deus sabia da obra da redenção e da salvação. Então, é um pai que elege a mãe do seu filho. Nós, enquanto filhos, não escolhemos a nossa mãe, mas Deus escolheu a sua mãe. Então, e confiando-a eternamente ao Espírito de Santidade. Mas esta predestinação, esta eleição de Nossa Senhora desde toda a eternidade, não feriu a liberdade de Nossa Senhora. Muito pelo contrário, deixou-a mais livre para escolher. Pois o Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte de que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que assim, como uma mulher contribuiu para a morte, também uma mulher contribuísse para a vida. Da mesma forma que Eva foi livre para pecar, Nossa Senhora, com o seu sim, foi livre para colher o fruto no seu ventre da nossa salvação. Por isso, desde muito cedo, os santos padres viram em Nossa Senhora a figura da nova Eva. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. Então Deus adornou a Virgem Santíssima de graças e dons para esta missão. Um santo da Igreja vai dizer: Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Justamente para a missão que ela iria receber. Santo Agostinho diz: dai-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. Então, se Deus nos dá uma missão, quer de nós algo, Ele vai dispor a nós essas graças necessárias. Bom, nós estamos falando aqui da encarnação do seu Filho. Então, Ele preparou um local digno da sua santa habitação, que é a Virgem Maria. E nós encontramos isso na saudação do anjo. Quando Gabriel saúda Nossa Senhora e diz: Ave cheia de graça, aqui nós temos duas palavras, duas expressões que mostram a dignidade de Maria. Ave, uma saudação que era usada apenas para imperadores e reis da época, foi usada para uma mulher no interior da Terra Santa, em Nazaré. E não só ave, mas disse cheia de graça. Para um anjo, que é um ser divino, sem pecado, puramente bom, uma criatura que está acima de nós, se rebaixar e dizer cheia de graça, é porque realmente dentro dela não havia nenhuma mancha de pecado, somente graça. Então nós encontramos essa preparação de Maria já na saudação
do anjo Gabriel. Então, antes do Verbo se encarnar, Maria era já, pela sua correspondência aos dons divinos, cheia de graça e prepara-se para ser a mãe virginal do Salvador. Possuída pela graça de Deus, pôde dar o seu livre assentimento ao anúncio da sua vocação. Dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se mãe de Jesus. Então, ao dizer sim ao anjo, ela se tornou mãe do Salvador. E aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado retivesse, a vontade divina da salvação, entregou-se totalmente à pessoa e à obra do seu Filho para servir. Na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. Então, neste sim de Nossa Senhora, não está somente um sim para ser mãe. Está um sim generoso de alguém que entrega toda a sua vida, submete toda a sua vida ao plano e ao projeto de seu Filho. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a Toda Santa. Celebram-na como imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e fez dela nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida. Então, Nossa Senhora não tem o pecado original e não tem nenhum pecado pessoal. Então, aqui encontramos o primeiro dogma. Maria foi redimida desde a sua concepção. Primeiro dogma em relação da ordem cronológica, não histórica. O que diz o dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo Papa Pio IX, em 1854? Por uma graça e favor singular de Deus onipotente e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. Então, o que acontece? Em todos nós, seres humanos, quando acontece a concepção, o espermatozoide se encontra com o óvulo, ali acontece uma nova vida, Deus cria uma alma do nada e, claro, por propagação, o pecado original está ali. Em Nossa Senhora, isso não aconteceu. Tendo em vista os méritos de Cristo da cruz, por antecipação, ela foi redimida, salva, ali, preservada, imune do pecado original, para que pudesse ser a mãe do Salvador. A Imaculada Conceição manifesta o amor gratuito de Deus, pois foi iniciativa divina e não mérito de Maria, mas de Cristo. Então não foi algo que Nossa Senhora conquistou por suas forças, por quem ela é, não. Mas pelo Filho, pelos méritos de Cristo. É dom gratuito e generoso de Deus que deu esta graça singular a ela. Com efeito, este resplendor de uma santidade de todo modo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, vem-lhe totalmente de Cristo, em atenção aos méritos de Jesus. Então aqui temos a Imaculada Conceição. Desde o ventre ali, Nossa Senhora, quando foi concebida no ventre de sua mãe, Santana, ali aconteceu o milagre, a obra da salvação, da redenção, pelos méritos, antecipação dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Nossa Senhora também é mãe de Deus. E aqui existe uma confusão muito grande. Mas por que Nossa Senhora é mãe de Deus? Bom, aquele que ela concebeu é uma pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Existe pessoa humana e existe pessoa divina. Nossa Senhora ficou grávida de uma pessoa divina com natureza humana. Nós vimos já no tema passado como que isso se dá em Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor tem duas naturezas, a divina e a humana. A pessoa do Verbo assumiu a natureza humana, unida perfeitamente a Ele. Essa natureza que foi criada, a alma e o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora deu à luz a uma pessoa com duas naturezas, mas uma pessoa.
Nossa Senhora não é mãe de alguma coisa. Você não pergunta para a mulher, já repito isso aqui. Você é mãe do quê? Você pergunta, você é mãe de quem? O que você quer saber é a natureza. Quem você quer saber é a pessoa. Então, nós perguntamos, Maria é mãe de quem? Maria é mãe de Jesus. E Jesus é quem? Jesus é Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus Pai, da pessoa do Pai. Maria não é mãe de Deus Filho, a pessoa do Espírito Santo. Maria é mãe da natureza humana da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que está unida perfeitamente à natureza divina. Então ela é Maria, mãe de Deus. Ela é mãe de Deus. Então, nós temos que ter essa ideia muito clara, né? Porque é claro que Nossa Senhora não é mãe de Deus na eternidade, não gerou o Filho na eternidade, ela gerou ele no tempo, aqui na história. Então, proclamar Maria como mãe de Deus é dizer justamente isso, ela é mãe de uma pessoa divina. Então, certamente, ela não gerou a divindade, mas o corpo humano do Verbo, a que se uniu imediatamente à sua alma racional, criada por Deus como todas as outras, dando assim origem à natureza humana, que nesse mesmo instante foi concebida pelo Verbo. Também Maria foi sempre virgem. Então, desde muito cedo, a Igreja confessou no credo e celebra na sua liturgia Maria como sempre virgem. Esta fé da Igreja reflete-se na antiquíssima fórmula virgem antes do parto, no parto e depois do parto. A Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido absque semine ex Spiritu Sancto, ou seja, sem sêmen, do Espírito Santo. A paternidade de Nosso Senhor, ela é divina, não é humana. E Nosso Senhor tomou de Nossa Senhora o corpo. E Deus criou a sua alma racional ali, como todas as outras. Deu a natureza humana. Mas Maria, ela é virgem antes do parto para deixar muito claro a paternidade divina de Jesus. Ela é virgem durante o parto para mostrar a sua pureza, a sua inviolabilidade. E ela é virgem depois do parto. Onde nós vemos isso claramente? Dentro da Sagrada Escritura, da tradição judaica, quando Nosso Senhor entrega ela a João. Quando Jesus diz para João, eis aí a tua mãe, o evangelista diz, desde aquele dia ele acolheu ela em sua casa, é a prova mais cabal de que Nossa Senhora não tinha outros filhos, porque quem assumia a mãe era o filho mais novo. Se o filho mais velho morresse, o filho mais novo assumia a mãe. Como não tinha ninguém, então São João levou ela para casa. Quando a Sagrada Escritura fala de primos de Jesus, irmãos de Jesus, melhor, está se referindo aos primos dele, a parentes próximos. Era a forma, não existe essa palavra primo, era a forma que todo mundo se tratava como irmãos, mas não eram irmãos biológicos, irmãos de sangue. Então todas essas pequenas confusões que os protestantes vão fazendo na Bíblia, vão desvirtuando o povo. Mas nós sabemos, e a nossa fé nos diz isso, que Maria é sempre virgem. Então Maria também foi virgem no parto, pois deu à luz sem detrimento da sua virgindade, como sem perder a sua virgindade tinha concebido. Jesus nasceu de uma forma admirável. Com efeito, o nascimento de Cristo, longe de diminuir, antes consagrou a integridade virginal de sua mãe. Os santos vão dizer que o parto admirável de Nosso Senhor foi como uma luz atravessando um vidro, sem quebrar. Maria permaneceu perpetuamente virgem também depois do parto. E os padres da Igreja dão várias explicações sobre isso. São Basílio,
resumia-o quando escreveu que os que amam Cristo não admitem escutar que a Mãe de Deus tivesse deixado de ser virgem em algum momento. Esse tipo de pensamento causa em nós repulsa. Pensar que Nossa Senhora não foi virgem, pensar que ela teve outros homens. Isso para nós não parece que o sensus fidei não capta. A nossa imagem de Nossa Senhora é a imagem mais perfeita e pura que nós podemos ter. E depois, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Aqui, antes de falar da Assunção, vamos voltar aqui um pouco ao tema da virgindade, para que fique claro que o sexo não é algo mal de forma alguma. Mas é que em Nossa Senhora, ela precisava ser virgem pela toda a sua vida e por toda a sua missão, em consagração a Deus, em sinal de esposa. Então, não convinha que a Virgem Santíssima tivesse outros filhos, e por diversos motivos. Se Nosso Senhor fosse concebido da forma natural, ia ficar duvidoso a paternidade de Deus. Se Nosso Senhor tivesse outros filhos, então teria uma descendência de Jesus até hoje? Onde está essa descendência? Entendem? Então, são várias coisas que não convinham, mas que a virgindade é um sinal de consagração, de alma esposa. Nossa Senhora. Não é que o sexo é ruim e é mau, não é isso. Bom, de forma alguma. Bom, Maria foi elevada ao céu. Então, terminado o percurso terrestre dessa vida, Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma, como nos fala o dogma da Assunção. Tá bom? Então, a Virgem Imaculada, preservada, imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor de senhores e vencedor do pecado e da morte. Tá? Então, o dogma da Assunção proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Como que nós entendemos esse dogma? Nossa Senhora, chamada dormição no Oriente, a dormitio, ela dormiu, ela morreu. Sim, porque vamos entender aqui a origem da entrada da morte no mundo. Tá? Deus deu a Adão e Eva um dom préternatural, que seria a imortalidade. Mas esse dom foi dado, ele não era inerente à natureza humana. A natureza humana morre. Deus deu um dom. Com o pecado original, esse dom foi perdido. Então, a morte entrou no mundo pelo pecado, porque nós perdemos o dom da imortalidade. Então, Nossa Senhora participou da morte do seu filho. Ela dormiu, ela morreu. Não morreu de causas naturais, porque ela não tinha pecado. Não morreu de nenhuma doença, nenhuma debilidade. Os santos dizem que Nossa Senhora morreu de amor. Ela morreu dessa separação do seu filho. Então, seria uma morte de amor. Essa vontade de se entregar a seu filho e morrer. Então, foi uma morte como a mais doce das mortes. E, por ela não ter pecado, o seu corpo não conheceu a corrupção. Então, ela foi elevada. Para a voz passiva. A Assunção, ela foi assunta, ela foi levada ao céu de corpo e alma. Então, a Assunção da Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, aponta a ressurreição da Virgem Maria, de corpo e alma ao céu, aponta para a nossa ressurreição. Todos nós um dia seremos como ela, no céu, de corpo e alma, se Deus quiser, com um corpo glorioso. A realeza de Maria se fundamenta, então, na maternidade dela, porque ela é mãe de um rei. Por isso que o Papa Pio XII instituiu a festa de Nossa Senhora Rainha no dia 1º de novembro de 1954. Porque ela é mãe do rei, e a mãe de um rei é a rainha. A rainha-mãe, como se chamam, Em algumas monarquias tinha esse título, a rainha-mãe.
Então, Maria, ela é a mãe do Redentor. Então, aqui está unida também esta imagem da corredenção, que não é um dogma proclamado pela Igreja ainda, mas nós vemos que Maria participou em tudo desta redenção de Cristo. Então, consagrou-se totalmente a si mesma, qual escrava do Senhor, a pessoa e a obra do seu Filho, servindo o mistério da redenção com ele e sob ele, por graça de Deus onipotente. Os santos padres estimam Maria não como um mero instrumento passivo, mas como uma cooperadora na salvação humana pela fé livre e obediente. E por, na cruz, ter dado a sua maternidade espiritual a toda a Igreja. Se Eva é a mãe de todos no nível da desgraça pelo pecado, a nova Eva, Maria, ela é a nossa mãe na ordem da graça. Coopera no nascimento para a vida da graça e o desenvolvimento dos fiéis. Singular com a sua fé, a sua esperança e ardente caridade na obra do Salvador. Afinal de contas, aquele corpo bendito que estava na cruz, aquele sangue que escorria, foi dado pelo corpo da Virgem Maria. Então, ela sim participa da obra da redenção, não só provendo o corpo, a natureza humana da qual nosso Senhor nos salvou, mas mais do que isso, unida a Ele perfeitamente, espiritualmente, ela nos ajuda, ela é nossa mãe, ela dá a luz aos filhos da Igreja aos pés da cruz. Então Maria é também mediadora, e a sua mediação materna, subordinada sempre à única mediação de Cristo, começou com o faça-se da Anunciação e perdura no céu. Desde o dia que Nossa Senhora respondeu faça-se, até hoje, ela intercede por nós. Ela é a medianeira de todas as graças. Depois de levada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Por isso a Virgem é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro e mediadora. Então, a intercessão de Nossa Senhora no céu continua, desde o seu faça-se, as bodas de Caná, toda a sua vida, até hoje ela continua a sua intercessão pelos seus filhos no céu. É a chamada onipotência suplicante, porque Nossa Senhora nunca vai pedir algo que o seu filho não dê, porque ela conhece o coração do filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria, também segundo o Concílio Vaticano II, é o exemplo e modelo da Igreja. É membro eminente e inteiramente singular da Igreja e constitui mesmo a realização exemplar da Igreja, porque ela é virgem, pura, sem mancha, sem ruga, sem defeito, imaculada. Ela é o tipo da Igreja, ela é o modelo da Igreja. E também é a realização exemplar da Igreja no céu. E o Papa Paulo VI também nomeou solenemente Maria como Mater Ecclesiae, Maria, Mãe da Igreja, para sublinhar de modo explícito a função maternal que a Virgem exerce sobre todo o povo cristão. Então, esta piedade de Nossa Senhora vem desde os tempos primeiros da Igreja. As orações mais antigas que nós temos, do século II, do século III, século IV, já temos uma forma pronta, A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa oração é uma das mais antigas da Igreja. A imagem de Nossa Senhora pintada nas catacumbas, nas primeiras construções, ela com o filho no ventre, ela enquanto trono. Então, ela é venerada pela Igreja desde os primeiros séculos. Então, esse culto, embora inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que nós damos a Deus. Nós temos 3 níveis, A adoração, nós temos a dulia, que são para os santos, a dulia, que são para os santos de devoção, a hiperdulia, que é a Nossa Senhora, e a adoração, que é dada a Deus.
Então nós adoramos somente a Deus. A Nossa Senhora nós veneramos, mas não como santos, porque ela é um membro que está acima, depois de Nosso Senhor é ela. Então nós temos que diferenciar isso. Nós sabemos que Nossa Senhora não é Deus, não é mais que Deus, mas ela está depois de Jesus, Nosso Senhor. Então o culto a Santa Maria encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus, na oração mariana, como o Santo Rosário. Nós encontramos as expressões do povo de Deus nas novenas, nos terços e na liturgia. Sempre vemos todas as festas marianas estão totalmente ligadas às festas cristológicas. Porque se Maria é o que é por causa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós e nos faça cada dia mais mergulharmos nestes mistérios do seu dogma, das verdades da fé, para amarmos melhor a ela. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.